pessoal, como estão? Espero que estejam todos bem. Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa e também ao nosso segundo semestre, iniciando hoje, dia 3/8/2020, né? Espero que vocês estejam aí preparados, com muita garra, muita vontade de estudar, porque nós temos muita coisa nova para estudar aí nesse segundo semestre, certo? Vamos iniciar leve, agora, né? A nossa primeira aula vai ser leve. Vamos trabalhar aí a interpretação de dois textos. O primeiro, nós vamos ter aí um texto de leitura de imagem. E aí vocês vão ler essa imagem e vão anotar a resposta das questões, né, dessa pergunta. Vocês vão estar anotando no caderninho de vocês, certo? Aí, as perguntas que tem sobre essa imagem são as seguintes, né? O que a imagem representa? O que essa imagem representa? Aí vocês vão colocar o que essa imagem representa, anotando no caderno, como primeira questão, certo? Aí o segundo, quantas pessoas você vê nessa imagem? Anota também, quantas pessoas você vê na imagem, coloca embaixo a resposta. Aí tem aqui, o que elas estão fazendo? Né? O que é que elas estão fazendo? A quarta pergunta diz assim, que é para você descrever tudo o que você está observando nessa imagem. Descrever é que você vai anotar tudo o que você está vendo na imagem inteira. Tudo que você estiver vendo, né, você anota. A quinta questão é, essa cena lhe traz algum impacto? Qual? Assim, alguma lembrança bem rápida, quando você vê essa imagem. Você tem uma lembrança bem rápida de alguma coisa que você já presenciou? E qual foi? Aí você anota. E a última pergunta é, qual seria a sua atitude se você estivesse no espaço retratado, na cena, e acontecesse uma situação parecida como essa? Se você estivesse no local da cena e acontecesse uma cena como essa, o que você faria? Qual seria a sua atitude? Aí vocês respondendo essa questão, né, essas questões que eu falei para vocês, em seguida nós vamos fazer a interpretação de um outro texto. Mas esse texto, ele é bem diferente, né? E aí, o título desse texto é Uma Noite em uma Casa Mal-Assombrada. E aí eu vou contar a história para vocês, tá certo? Se preparem aí. Não tenham medo, sejam corajosos. A casa é mal-assombrada, mas vocês são corajosos, tá certo? E era uma turma de terceiro ano, viu? Então, se era de terceiro ano, vocês também são terceiro ano e ó, vão ser corajosos igual as crianças dessa história, tá certo? Vamos de história. Em primeiro lugar, eu quero mostrar para vocês a cena de onde tudo vai acontecer, ou aconteceu, né? Foi aonde? Onde foi que eu falei que aconteceu? Em uma casa mal assombrada, né? Então, essa foi a casa. Aí vocês vão imaginando, quando eu for falando, vocês vão se imaginando dentro dessa casa, tá certo? Depois eu quero saber qual foi a sensação que vocês tiveram ao estar ouvindo essa história e se imaginando dentro dessa casa. Certinho? Combinado? Vamos de história, então. Uma noite na casa mal-assombrada. A turma do terceiro ano era mesmo implacável.
Não havia problemas que eles não resolvessem, nem situações difíceis que eles não solucionassem. Reunindo-se em uma das sexta-feira de encontro deles, à noite, para tratar de um assunto interessante para todo o grupo. Juliano, ele morava muito longe da escola e ele costumava passar sempre por uma casa muito estranha, que estava sempre fechada. E aí, o que aconteceu? Não havia nenhum outro caminho para que ele pudesse vir para o colégio. Tinha que passar por perto dessa casa. E ele estava muito assustado e pensava até em mudar de escola por conta dessa casa. E aí os colegas pensaram, não poderíamos deixar de averiguar e solucionar o problema do nosso amigo, né, do nosso colega. E aí, numa sexta-feira muito especial, reunimos-nos para tratar de um assunto na casa mal assombrada da vila de Sá. Levantamos acampamento e partimos rumo ao desconhecido. E eles foram para a casa mal assombrada, gente. Vamos ver o que aconteceu. E aí, quando chegamos, constatamos que realmente havia algo muito estranho lá. Batemos na porta, não ouvimos resposta. Quando de repente, o que será? Meu Deus! Eita! A porta se abriu. Alguns quiseram voltar, mas a maioria quis ir adiante. Entramos. Há muito tempo não havia passado ninguém ali. A poeira, as teias de aranha atestavam isso, que nunca mais tinha dado gente lá. Miguel disse que em casa como aquela havia sempre uma bruxa horrenda que gostava de cozinhar as crianças curiosas. E era melhor voltar. O medo estampado no rosto dele era comum a todos nós. Mas lembramos-nos de que a coragem sempre foi o nosso lema. Então fomos até o fim. Vasculhamos a casa toda. E não havia absolutamente nada. Bruxa e nem fantasma. De volta para a casa, ficamos muito orgulhosos por termos solucionado, resolvido mais um problema da turma do terceiro ano. E que bom que não tinha nada lá, não é isso, pessoal? Então, gente, gostaram da história? Eu gostei. No começo, me deu um pouquinho de medo. Mas eu sou do terceiro ano e não tenho medo. Certo? Então, a gente vai ver aí, no nosso estudo de vocabulário, né? Temos algumas palavras no texto que estava bem destacada lá, que dá para vocês verem, né? Que eram as palavras atestavam. Atestava quer dizer afirmava, né? Aprovava. Dizia que oficialmente não tinha nada lá. Averiguar. Averiguar é investigar, olhar, né? Verificar. Estampado é algo que estava posto em evidência. Todas as pessoas estavam vendo. Era visível, né? Aos olhos. E estranho
né? Estranha é algo que causa espanto, admiração pela novidade. Algo novo, né? Eu não sabia e fiquei espantado com a surpresa. E implacável é impossível placar, né? Que não cede. Implacável é quando alguém diz, por exemplo, eu não vou, eu não quero e não tem quem faça eu fazer. Aí fica lá com aquela birra, implacado e não faz, certo? Aí tem mal assombrada, trata, né, de uma casa que foi habitada ou frequentada por assombrações ou fantasma, coisas que não existem. Tá tudo aqui, ó, na nossa mente, certo? Fantasma, assombração, não existe. São coisas que tá aqui na nossa mente, certo? Rumo é um percurso, né? Uma direção, um caminho que a gente queira tomar. Isso é rumo. E vasculhamos. Vasculhamos significa procurar, examinar, né? Minuciosamente, procurar, investigar. Isso é vasculhar. É o significado da palavrinha vasculhar. E aí, vocês vão estudar, vão ler com atenção, certo? Essas palavras. E o significado tudo direitinho. E eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. E um beijão. Tia tá com muita saudade de vocês, tá certo? Tchau. Um grande beijo. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem. Então, gente, hoje, né, a gente vai dar continuidade aí às nossas aulas de geografia. A aula passada a gente viu o município e a cidade. E hoje nós vamos ver área urbana e área rural, né? Eu espero que vocês estejam à vontade, sejam bem-vindos, estejam confortáveis para assistir a aula, todos preparados aí na sua mesa. O nosso conteúdo hoje, ele é bem simples e fácil de entender. Quando falamos de área rural e urbana, nós estamos falando de cidade, né, ou de um local bem mais habitado do que o sítio. A área urbana é a área onde nós vemos ali, né, uma união, uma junção de coisas, né? Quando estamos na área urbana, nós estamos na rua, né, em uma cidade, em uma vila, né, um local onde tem várias coisas, lojas, bancos, tem meios de transporte, tem ali uma grande aglomeração de pessoas, não é isso? E quando se trata de área rural, é um local mais reservado, mais natural, mais puro. Estamos falando de sítio, não é isso? A gente está falando do sítio, das chácaras. E aí, a única explicação que diferencia, assim, né, o sítio da zona, no caso, a zona rural, que é o sítio, da zona urbana, que é a cidade, é que todos os municípios eles são formados por áreas, né? Por áreas. E assim como aqui Serra Talhada, nosso município, né? Serra Talhada, tem as áreas urbanas, que são as áreas que ficam ao redor, ou seja, os sítios que estão aí em volta da nossa cidade, né? O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele define quem é a área urbana e quem é a área rural. E aí, dentro deste perímetro de área urbana, né, uma cidade, aí aqui tem ó, essa imagem de cidade para estar aqui mostrando para vocês.
né? E botou uma cidadezinha bem coloridinha, para vocês ficarem aí bem empolgados para entender mais. Sabendo que vocês sabem o que é cidade, afinal nós moramos em uma, não é isso? E muitos aqui visitam os sítios, que são as áreas urbanas, são as áreas rurais, né? E nas áreas urbanas, que são as ruas, né? Tem a presença de avenidas, meios de transporte, né? Várias casas. E quando nós saímos dessa área aqui, urbana, nós vamos para a área rural, né? Que é a direção do interior, né? E lá nós encontramos a área rural. Apesar de que a área urbana, ela veio da área rural, né? Isso como a já explicou em outras aulas que a gente teve aí, né? Para a gente ter a área urbana, nós tivemos que iniciar primeiro da área rural. Por isso a importância da área rural, né? Porque nós iniciamos na nossa cidade uma área rural, em uma fazenda. E todas as cidades começam dessa forma. Uma fazenda vai virando um vilarejo e daqui a pouco vai crescendo, crescendo e se torna uma cidade. Porque quando temos a área rural, hoje a área rural não é mais tão simples como antigamente. Antigamente a área rural não tinha energia elétrica, né? Não tinha água encanada, não tinha internet. Hoje as áreas rurais estão cada vez mais modernas, né? Estão bem parecidas com a cidade. A diferença é que lá na área rural a gente respira o ar mais limpo, mais puro, porque não tem tanta aglomeração de pessoas e nem tem muito automóvel, né? Não tem fábricas para estar poluindo tanto o ambiente. Essa é a diferença, certo? E assim, o acesso a muitas outras coisas, né? Porque na cidade a gente não tem nenhuma dificuldade de estar encontrando nada. A gente vai no mercado, encontra as coisas, precisa de ir no banco, vai no banco, precisa de ir numa loja, tem a loja, precisa resolver alguma coisa, quer passear um pouquinho na praça, tem a praça. Já na área rural, muitas coisas que a gente encontra na cidade não tem, mas tem a beleza da natureza, né, na área rural. E isso é o que importa, né? Isso é o que importa, é a diferença. E o que faz ser bom, né, nos dois lugares, são essas diferenças maravilhosas, porque tanto na área urbana como na área rural, tem coisas que nós precisamos para o nosso dia a dia, certo? Então, gente, essa aula é muito simples, terminamos por aqui. Um beijão e até a próxima.